esse fato maravilhoso aqui, tantas vezes nós lemos, ouvimos e aprendemos com o Senhor do que aconteceu aqui nesse trecho de Lucas, capítulo 5, verso 1 a 10, onde aqui nós vamos ler agora mesmo, onde aqui o apóstolo Pedro teve uma experiência maravilhosa, onde o Senhor usou o barco de Pedro para trazer experiência maravilhosa para muita gente naquele lugar, onde o Senhor usou o barco de Pedro para nos abençoar hoje, vendo esse relato, compartilhando, aprendendo, onde o Espírito Santo, que é eterno, que falou, fala e continuará falando, e não muda a fala. Deus não muda a fala, nós que temos que alinhar a nossa com a dele. Amém, gente? Então, nesse relato maravilhoso aqui, talvez você tenha pensado algum dia, gente, mas os outros barcos que estavam lá. Talvez se eu estivesse lá, depois daquela pesca maravilhosa, né? Que é o relato da pesca maravilhosa. Se eu estivesse lá, na minha humanidade, eu pensaria, eita, por que não foi o meu barco, né? Por que tem esse barco de tão especial de Pedro, para ter sido tão abençoado? Para ter sido tão abençoado. Um barco desesperado era o que Pedro tinha. Era o barco do desespero. Ele estava sem suprimento, estava com um pós-pesca arrasador, teria que chegar em casa sem nada. Eu não sei se você já passou por experiências assim, tendo que lutar assim, né? As coisas não deram certo. E ele tinha que chegar em casa, tinha que levar o mantimento, e ele tinha que viver. Ele estava com um barco desesperado ali, naquele lugar. E aconteceu tudo isso. Verso 1 em diante. Aconteceu. Fala comigo, aconteceu. Fala, aconteceu. Fala, tem coisas na vida que acontecem e não tem explicações. Acontecem. Não adianta ficar parado buscando a explicação, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. E a Bíblia já fala, olha, não fica aí perguntando por que aquele dia foi melhor que hoje. E geralmente final de ano, para todo mundo ficar ligado aí, final de ano, mais espíritos malignos depressivos são liberados para trabalhar contra nós nas memórias. Quem já percebeu isso diz, é verdade. Então nós precisamos vigiar para não perder nada do melhor de Deus para nós nesses 3 meses do ano de 2021. Quem recebe diz amém. Então aconteceu, e a palavra diz, olha, não fica aí, né? Mas a memória é boa, mas você tem que saber o que é que ela está fazendo com você agora. Aquilo que foi bom dia não quer dizer que vai ser bom para mim agora. Aconteceu. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, Jesus estava pregando, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ninguém vai explicar por quê. Mas por quê? Por quê? Por que o barco de Pedro estava em Genezaré e o meu não? Por que as pessoas apertaram Jesus ali? Ele estava pregando. Tinha que apertar ele ali para ele correr para aquele barco. Por quê? Por que na casa do meu vizinho está assim, assim, assim? Aquela decoração foi assim, a minha não foi. Mas por que você achou e eu não achei? Por quê? Irmãos, quando ficar muito por quê, fala comigo assim, aconteceu. Fala, aconteceu. Fala, está nas minhas mãos o que vai acontecer agora. Quem pode dizer amém? E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia.
e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Por que o barco de Pedro era melhor que o meu? Por que não o meu? Por que saiu o seu aumento e o meu não? Por que você já... e eu não? A Bíblia diz que ele olhou os barcos, entrou no barco de Pedro, pediu para afastar e usou o barco de Pedro. Era um barco desesperado. Era um barco angustiado. Porque tudo que a gente tem, quando a gente está angustiado, fica com cara de angústia também. Quem sabe que é isso, dizer a verdade. O que ontem estava maravilhoso, eu já olho e falo, olha, eu estou maravilhoso, muito angustiado. Porque está tudo a minha cara. Está tudo do meu jeito. Porque as coisas são como estão os olhos do coração. Então aquele barco que estava desesperado, aconteceu algo tremendo. Eu sei, bispo, Jesus entrou no barco. Eu não vou dizer isso. É claro que Jesus entrar é bom. Mas diga para mim, barco bom é o que deixa Jesus usar. O bispo falou agora há pouco, né? As nossas escolhas é que definem o que a promessa vem para nós. Tantas coisas Deus coloca nas nossas mãos. Dons, habilidades, bens, sentimentos. A bispa, não é Deus que me dá sentimentos? Sim, a Bíblia fala que nós devemos ter entranháveis afetos. Os bons, com certeza, pode saber que são de Deus. Porque o bicho também tenta colocar os outros. Tantas coisas Deus nos dá. Aquele barco de Pedro estava desesperado. Era um dia de desespero. Era um dia de angústia. Mas algo aconteceu. Angustiado, desesperado, talvez chorando, talvez, puxando os cabelos, talvez já tinha feito 1000 contas do que tinha que fazer, não parou, porque a Bíblia fala que ele estava lavando, uns falam que é porque tinha desanimado, tanto faz, irmão, estava fazendo alguma coisa, ele estava lá, o barco estava lá, e Jesus pediu para usar, e hoje nós temos muitas coisas para que Jesus possa usar. O que faz diferença, o que faz ser bom, o que faz ser melhor, o que faz acontecer na bênção, é deixar Jesus usar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos na mão de Deus, será bênção. 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 Olha, quando vier aquele tipo assim, interrogaçãozinha, por que você? Por que você? Por que você? Shhh, fala, show, Satanás, sai daqui. Porque hoje, o teu barco pode estar desesperado. O teu vaso pode ser um vaso quebrado. Mas o vaso quebrado não tira o poder nem o desejo de Deus de te usar e me usar agora. É isso que ele fez. E a palavra diz aqui que ele então, ele fez algo, verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lance as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhe as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajustá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Barco bom é aquele que deixa Deus usar. Barco bom é aquele que escuta de Deus como dirigir até no meio da tempestade.
Barco bom é aquele que escuta de Deus, porque o caminho que Deus usa para abençoar é o caminho de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é o caminho de Deus na terra. E aqui naquela hora, desesperado ou não, ele falou: Jesus, a coisa já rolou tudo que tinha que rolar. Eu nem sei que jeito que eu pesquei essa noite. Eu pesquei de cabeça para baixo, cabeça para cima. Já tentei conversar com esse cônjuge. Já tentei ajustar as coisas. E parece que o negócio piorou. E quanto mais eu falo, parece que mais a coisa fica... meu Deus do céu. Eu já tentei, já puxei para a igreja. Ele me puxa para cá e eu puxo para lá. Olha, Jesus, quer saber? Quer saber, Senhor? Sobre a sua palavra eu vou fazer. 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 Está aumentando. As mãos estão levantando. Sobre a sua palavra eu vou fazer. Sobre a sua palavra eu vou fazer. A diferença de um desesperado para o outro é sobre a sua palavra eu vou fazer. Eu vou fazer. Pedro, afasta. Joga a rede. É a minha rede, Pedro. Joga. Porque quando nós estamos debaixo de uma palavra de Jesus, é a palavra de Jesus que sustenta o universo. Quando nós estamos numa ação debaixo da palavra de Jesus, é Ele que sustenta a nossa ação. Quando nós estamos debaixo de uma palavra de Jesus, é Ele que faz com que os céus se estremeçam, que troveja no céu, na terra e debaixo da terra e aconteça. É sobre a palavra de Jesus que Pedro foi, porque a rede agora estava debaixo da palavra de Jesus. Então, quando ele foi, ele lançou, o barco continuava sendo desesperado, mas estava crente. Mas estava acreditando. Mas estava esperando. Mas estava debaixo do poder da palavra. Bispo, eu já pedi perdão 500 vezes. Pela mesma coisa, não pede mais não. Pediu? Sim. Agora mostra teu arrependimento e vai embora. Às vezes nós pedimos perdão e pisamos no pé de novo. Aí tá vendo? Não perdoa. Até culpa o outro porque pisou no pé de novo. Mas pode uma coisa dessa? Fala: ô Jesus, me ajuda. Não fala que você também é assim. Fala: ô Jesus, me ajuda. Fala: Jesus, me perdoa primeiro. Fala, irmão, reconhece. Me perdoa primeiro, Jesus. Eu preciso de perdão. Me ajuda, Jesus. É sobre essa palavra. Me perdoa. Eu não vou fazer mais não. Te conheço. Quantas vezes já fez? Está fazendo de novo. Quem nunca falou isso? Pisca o olho. Todo mundo vai estar assim, né? Agora não pode nem piscar o olho. Quem nunca ouviu isso? Não vou falar para você levantar a mão, pronto. Quem nunca ouviu isso também, pisca o olho. A palavra que Deus nos dá, ela tem poder para sustentar a nossa ação, mesmo diante de um barco desesperado. O fruto que você produz não depende do perdão que você recebe. O fruto que você produz depende de uma ação de obediência a um Deus que sustenta aquilo que Ele te dá. E o seu direito não passa despercebido diante dEle. Bispo, mas foi muita injustiça. Bispo, olha, não foi nem eu que falei. E essa pessoa achou que foi. E o negócio pegou fogo. E ela achou, e dali do que ela achou, ela já falou. E do que ela falou, ela já falou para o outro. Bispo, o negócio foi feio. Isso é muita injustiça. Será que Deus não vê? Será que Deus não percebe? Pois Deus vê. E não deixa passar despercebido uma injustiça.
daquele que está servindo a Ele. Ele não deixa passar despercebido. Ele não deixa. Eu não sei o que tinham falado para Pedro ali. Eu não sei se alguém já tinha, sacudido lá, falando: ei, Pedrão, até tu, era bom na pesca, já era. Eu não sei. Gente, não pense que o seu desespero é muito maior do que os dos outros. A gente sempre pensa que é maior, claro, porque nós que sabemos, Mas não pensa que é assim, desesperadamente maior do que o outro, não. Todo mundo passa por angústia. Todo mundo passa por injustiça. E às vezes sem perceber está sendo injusto. E depois descobre: eu fui injusto, meu Deus, eu fiz essa injustiça. Aí 3 dias pensando na injustiça. Peça perdão, peça para Deus te ajudar agora. E Ele vai te ajudar. E daqui para frente, mostre o arrependimento e prossiga. Nós temos uma palavra de poder. Olha, o livro de Isaías diz assim, 40, verso 27 e 28. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus, dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Quando lançamos uma rede debaixo de uma palavra, a injustiça do homem não pode deter a justiça de Deus. Não pode. Não pode. Deus está com a sua causa agora. Deus está com essa causa agora. Não faça você, não faça eu a injustiça. Mas se estamos sofrendo a injustiça, Deus não se detém por causa da injustiça humana. E ali naquela hora, a justiça de Deus se faz debaixo da obediência a Ele. E ali naquela hora, quando Ele lançou a rede, irmão, eita Deus, romperam-se com peixes, com suprimento, o barco de um desesperado. Deus usou aquele barco de um desesperado para livrar do desespero a muitos que estavam ali. E esses dias Deus está te usando. E esses dias Deus está te usando. Pessoas estão olhando para a tua vida e dizendo: mas olha só que injustiça que fizeram com você. Aí você vai falar: não, eu vou explicar. Não explica não, irmão. Se você está vendo, por que vai... É injusto? Mas você vai falar: mas a injustiça humana não detém a justiça do meu Deus. Eu vou continuar lançando a rede debaixo da palavra de poder. Embora desesperado, estou cada vez mais avivado. A percepção de Deus dessa injustiça não caiu por terra. O meu Deus está fazendo a justiça dele. Mas sabe o que acontece? Quando o tempo passa, quando a noite fica mais escura, quando o tempo fica mais... parece que mais renhido. Parece até que os passarinhos não cantam nessa hora. Quando a coisa fica muito assim, demora para nós. E a gente tem a impressão que até Deus está cansando. A gente tem a impressão que até Deus está, tipo assim, pulei a hora. Esses dias eu fui fazer minha carteira, renovar minha carteira de identidade, Nós estamos trabalhando para que eu tenha nacionalidade também, que o bispo tem. Ele não tem a nacionalidade, ele tem a cidadania, Então nós vamos fazer português, aí nós vamos fazer. E eu fiquei lá na fila, esperando, Aí eu olhei lá, ninguém, quem gosta de esperar, gente? Tipo assim, num calor, num lugar cheio, todo mundo de máscara, transbordando, só. Quem gosta? Ninguém, Eu estava lá esperando e olhando o painel. Aí meu número era 76. Gente, dos 60 já foi, eu fiquei assim. Dos 60 já foi lá para 80 e tantos de uma vez. Andando, eu falei: mas não é justo. E nós, nesse negócio de injustiça, nós somos bons nisso, gente? Ei, se for conosco, então, nossa, aí que a coisa pega, Aí eu olhei e falei assim: mas não, o que é isso? Eu falei: mas se eu sair do meu lugar, como é que eu faço, Eu estou aqui. Eu falei: mas eu vou. Mas não.
Cheguei lá, moço, eu estou com o meu número aqui, e o negócio ali está andando de... Ok, passou, eu não tiro o olho de lá. E o bispo deixa falar para mim, vamos lá para você comer alguma coisa. Eu falei, não, que eu tenho que ficar com o olho ali. Né? Eu não tiro. Ele falou assim, senhora, que cor que está a plaquinha lá? Que a senhora viu esses números. Eu falei, vermelha. Ele falou, senhora, esse número é prioridade, a senhora não é. Eu falei, não? Para o irmão do lado, falei, que carão, hein, irmão? Que vergonha, hein? Falei, mas eu estou chegando lá, moça. Mas a senhora não é. Eu voltei, quietinha. Às vezes, irmãos, nós temos que aquietar um pouco, porque aquilo que parece que é injusto, não é. Fala, me perdoa, Jesus. Fala, me perdoa, Jesus. Me ajuda, Jesus. Eu tenho certeza, o meu direito não passa despercebido diante dos seus olhos. E para que você foi perguntar, bispo? Boba seria se eu não perguntasse. O problema não é perguntar. Agora pensa, se eu chego lá e a casa cai. Eu ia voltar, irmãos. Pior do que eu voltei. Irmãos, queridos, queridas, um barco desesperado não muda o direito daquele que espera em Deus. Se ele continuar obedecendo, o livro de Isaías diz que o nosso Deus faz forte ao cansado e renova a força daquele que não tem nenhum vigor. O livro de Isaías 40 diz que o nosso Deus é incomparável e ele não se cansa e não se fatiga. O nosso Deus é incomparável e incansável. O nosso Deus está trabalhando no seu direito que provém de obedecer uma palavra dele, onde quer que você esteja. Você não é bobo por obedecer a Deus. Você é servo poderoso por andar debaixo de uma palavra de obediência a Deus. E nós precisamos ter cuidado. Algumas pessoas com vozes suaves, no momento desse, começam a chegar para você e falar assim, você é bobo. Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Mas eu lembro de uma experiência, também não vou dar detalhe. Logo que eu converti, um grupo de pessoas, e alguém veio, fez uma limpeza, a gente morava junto, né, para estudar, e jogou minhas coisas tudo fora, assim, de estudo. E aí a outra chegou e falou assim para mim, você tem sangue de barata? Se fosse eu. Tudo crente, meus irmãos. Se fosse eu. Você só pode ter sangue de barata. E eu já estava lá dentro, porque quando alguém fala isso para você, é porque você já está explodindo lá por dentro. Só está esperando um fiozinho, né? É ou não é? Então. E aí eu estava e falei, Jesus, meu primeiro ano de conversão. Jesus. Foi aniversário da Isadora, né, Isadora? Fez 17 anos. Eu lembrei direitinho dos meus 17, né? Lembrei. Linda, maravilhosa, né? E eu nessa época, foi quando eu converti, 16 anos, estava 17 fazendo segundo grau, né? E estava lá, prestar o vestibular. Gente, fez a apostila do vestibular. Né? E eu falei, Jesus, e essa pessoa agradável, que Deus abençoe essa pessoa, nem sei onde ela anda. Tomara que seja numa igreja. Mas assim, falou para mim, isso é de barata? E pôs fogo ali, pôs fogo. Não olha para ninguém, não. Mas você conhece gente que faz isso? Em nome da sua defesa, empresta a boca para o capeta, para te jogar lá embaixo. Bispa, sim, cuidado. 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 Foi uma noite inteira de barco desesperado. Cuidado com quem fica com muita dó das injustiças que outros fazem. Cuidado. E depois a pessoa que jogou fora achou que era para jogar fora.
Não devia ter jogado que era meu, mas, entendeu? Você entendeu, né? Então, cuidado. Cuidado. O direito seu não passa despercebido. Uma injustiça humana, mesmo que ela não tenha acontecido, mas você acha que ela aconteceu? Não detém a justiça divina daquele que está debaixo do poder da sua palavra. E aqui Isaías fala: não se cansa, não se fatiga e não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ninguém explica Deus. Não tente explicar as ações de Deus, mas Ele não deixa de revelar aquilo que eu e você precisamos fazer, mesmo quando estamos desesperados. O livro de Isaías diz que Ele ensina o que é útil. Hoje Ele está ensinando. Hoje Ele está ensinando. Bispo, mas meu cônjuge fala tanta coisa. Fala tanta coisa, bispo. Tem hora que eu penso, meu Deus do céu, será que eu tenho que ficar ouvindo tudo isso? Aí você vai falar assim, a bispa vai falar que eu tenho que ficar ouvindo. Não vai. Tem não, irmãos. Deus vai te dar sabedoria. Fala, uma coisa pesou demais, fala, meu bem, dá licença, eu acho que o meu ouvido não está muito bom para associar com essas palavras, agora mesmo eu volto. Bispo, não faz isso não. Sim. Às vezes a pessoa está tão cheia, né, de coisas indevidas, melhor você falar, olha, depois você vai arrepender, vai ficar com vergonha. Então, antes que isso aconteça, é melhor eu sair. Depois a gente conversa no outro horário, no outro momento. Ah, mas se eu não devolver do mesmo jeito. Eita, irmão, não cai nessa não. Cai nessa não. Não muda a regra. A regra quem dá é Deus. E a regra de Deus é o amor. E o amor fala a verdade sim, mas fala a verdade na boa hora, da melhor hora. E guarda os ouvidos para ouvir também na melhor hora e na boa hora. E hoje, aqui, quem sabe, eu não sei nem, né, não tinha celular. Eu não sei o que a mulher de Pedro tinha mandado falar para ele. Mas certamente ele já sabia. Bem, cadê a comida dos meninos que não chegou ainda? Senhor, eu sou trabalhador. Trabalhei a noite inteira. Ai. Mas sobre a tua palavra. Talvez Deus está renovando uma palavra que Ele te deu. E você está falando, Jesus, já escutei isso. E Ele está dizendo, faz. Sobre essa palavra, as redes vão romper em frutos. O seu direito não passa despercebido. Deus está fazendo a justiça dele. Deus está fazendo muito mais do que aquilo que você pensou, pediu ou imaginou. A injustiça humana não detém a justiça de Deus. Esse filho, essa filha vão estar sim na presença do Senhor. Esse esposo, essa esposa vão sim servir ao Senhor. Essa família vai sim experimentar que a fidelidade ao Senhor faz a diferença em qualquer lugar. Não é só na casa do vizinho, na casa do outro vizinho, naquela ou nessa nação. É onde estiver a fidelidade a Deus, a misericórdia, a graça, a abundância, o poder de Deus vai ser liberado. Então, meu querido, minha querida, essa palavra que Ele nos deu, e Ele diz aqui no verso 28, de Isaías 40, diz, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não vamos explicar o porquê, porque Deus não tem como explicá-lo, é muito além do que podemos entender, mas nós podemos hoje saber qual palavra precisamos obedecer.